Com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores que se encontram conosco neste momento, eu aqui, diretamente no estúdio da TV Primer, levando a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança. Otimismo por quê? Alguns me perguntam. Porque eu acho que na nossa vida devemos sempre ser otimistas, e especialmente agora, nesta época. E rezemos pedindo ao Pai do céu que afaste, não somente Santa Catarina, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, esse terrível vírus que agora veio com mutações, o Omicron. Então, estamos aqui e eu gosto de levar essa mensagem pela TV Primer TV. E tem o patrocínio de Carioca Calçados, e agradeço especialmente ao Pedro, que durante tantos anos sempre patrocinou esse nosso programa. E que Deus conserve a sua mãezinha, a dona Wanda, quase 90 anos, mas uma família bem unida. E nós estamos, então, já na terceira semana do Advento. As pessoas já ouviram falar sobre Advento? Claro. Advento, nós sabemos, essa palavra Advento vem do verbo advenire, verbo latino, e advenio, eu chego, e advenio, advendi, eu cheguei, e adventum, daqui vem a palavra para a nossa língua portuguesa, que o advento quer dizer a vinda, a chegada, a esperança que nós temos da segunda vinda do Salvador Cristo Jesus. A primeira vinda foi o nascimento do menino Deus, lá na simplicidade, na humildade, na gruta lá de Belém. Em Belém fica a questão de uns 5,5 km ou 6 km de Jerusalém. Eu tive a ocasião de estar lá com uma turma de peregrinos, também chamado a cidade do rei Davi. Aliás, Jesus Cristo é da descendência do rei Davi. E Jesus Cristo, então, veio ali a primeira vez na simplicidade, na humildade, na pobreza, podemos dizer, para que nós procurássemos sempre sermos simples e humildes. E alguns perguntam, e muitos alunos meus no passado me perguntavam, Padre Pedro, por que na Igreja Católica o ano litúrgico começa 4 semanas mais ou menos antes do ano civil, que começa no dia 1º de janeiro? Se eu não me engano, já expliquei aqui, logo no início, há 2, 3 semanas atrás. Mas, porque a igreja quer preparar os corações das pessoas para o nascimento do menino Deus, o nascimento espiritual no íntimo de nossos corações, para que então, na noite de Natal, ao cantarmos esse canto tão bonito, Noite Feliz, ou rezarmos ao menino Deus, ou no dia de Natal, o nosso coração então estará alegre, satisfeito. Por quê? Porque nós nos preparamos espiritualmente. Caso contrário, será apenas um parabéns, um bater nas costas, uma comilança, um jantar e tal. Mas o nosso íntimo estará angustiado, estará vazio, está completamente árido.
e nós não sentimos aquela alegria no nosso íntimo. Eu já falei com muitas pessoas no passado, pela experiência que eu tenho, esse agora é o 53º Natal, que como padre eu estou em contato com dezenas ou centenas ou milhares de pessoas em diversas cidades, até em Porto Alegre, o Natal. Bem, mas quantos que me disseram, pois é, Padre Pedro, eu sou culpado, quantos já me disseram? Porque eu vendo aquela alegria das demais pessoas satisfeitas na noite, no Natal, no dia de Natal, e eu angustiado, eu vazio, eu triste no meu interior. Porque eu sou culpado, dizia a pessoa, porque eu não me preparei espiritualmente. E também a Igreja Católica, e também muitas igrejas cristãs, para visualizar, para marcar mais esse tempo, em todas as comunidades, de modo geral, mesmo nas capelas, nas comunidades interior, mesmo no meio dos índios, tem a guirlanda, também chamada coroa do Advento. Em geral, é feita essa coroa com cipreste, o verde, que tem um símbolo bonito da esperança, porque na Europa, essa época é frio, é geada, é neve e tal, mas o cipreste continua sempre verde. Isso é um símbolo para dizer que nós, católicos, nós seguidores da mensagem de Cristo Jesus, devemos sempre ter essa esperança, olhar para Cristo Jesus, rezar, na certeza de que quando Cristo vier, nós estaremos preparados. Mas nós não devemos nos preocupar demais, preocuparmos espiritualmente, sim, mas se você olhar, por exemplo, em São Marcos, capítulo 13, versículo 32, o que é que nos diz Jesus Cristo quanto ao findar dos tempos, a segunda vinda de Cristo? Podemos ler aqui, aliás, já achei a palavra de Deus, capítulo 13, versículo 32, e estamos aqui lendo a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, referindo-se ao final dos tempos, ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho do Homem, Cristo Jesus, mas somente o Pai do céu. Mas logo que continua Cristo dizendo, ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo da vinda do Cristo Jesus. Ele agora virá, você pode ler por Mateus capítulo 25, versículo 31, onde diz, quando o Filho do Homem, vamos aqui ler, olha, já encontrei, quando o Filho do Homem, Cristo Jesus, vier na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante de Cristo, e ele separará um dos outros, os bons que viveram bem, passaram por essa vida, Jesus colocará à sua direita ovelhas boas, e as que passaram por essas vidas sem fazer aquilo que era da vontade de Cristo Jesus, sem fazer o bem, fazendo pelo contrário o mal, são colocados do lado esquerdo. E para os bons, Cristo Jesus dirá o quê? Está aqui bem claro no versículo 34. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino dos céus, que vos estava preparado desde a criação do mundo. E aos maus, o que ele dirá, responderá aos maus, afastai-vos de mim,
voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado aos demônios e aos seus seguidores. Então, mas, quanto ao final dos tempos, não devemos também assim ficar angustiados quando será. Procuremos viver na amizade e na graça de Deus. Então, quando Cristo vier, estaremos ao lado do Cristo Jesus. Receberemos a recompensa, conforme o próprio Cristo Jesus o afirma. Mas então, voltando à guirlanda, voltando à coroa, onde então são colocadas 4 velas. Por que as velas? A primeira vela, a segunda, a terceira, a quarta. Se você vai à missa ou participar da missa nos sábados, então, no primeiro sábado foi acesa a primeira vela, segundo, se você vai à missa ao domingo, você presenciou, então, em geral, vem alguém da comunidade e acende, por exemplo, a primeira vela. Agora, neste sábado, nesse último domingo, a terceira vela. Por quê? Qual é o sentido? Veja bem. Se dá um blackout, se você está lá na sua casa, de repente apagou a luz, e agora? O que é que faz? Você logo pensa, eu tenho uma vela. Está muito bem, mas quando você vai buscar a vela, você esbarrou contra uma cadeira, contra a mesa, você vai apalpando na parede, porque está tudo escuro, acendeu uma vela, oba, já clareou bastante. Agora, se você, por exemplo, está estudando, está se preparando para o vestibular ou para um concurso, uma vela só clareia pouco. Se você acende 2, clareia mais, 3 mais. Então, a vela ali na guirlanda, o que nos diz? Se você abrir São João, por exemplo, capítulo 8, versículo 12, você encontrará, capítulo 8 já está aqui, já encontrei, capítulo 8, versículo 12, está aqui bem claro. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É isso que Cristo Jesus, então, pede. E, se você olhar, por exemplo, Mateus, capítulo 15, aliás, capítulo 5, versículo 14, o que é que Cristo diz? Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz igualmente, a luz do mundo, para iluminar a vida de seus semelhantes. É isso que Cristo quer. Então, no primeiro final de semana, acende-se uma vela. No segundo final de semana, 2. O que quer dizer isso? Para que a nossa espiritualidade, o nosso amor para com Cristo durante a semana tenha crescido espiritualmente, mas não somente para com Cristo, mas com os nossos semelhantes. Se você abrir, por exemplo, a primeira carta, não o Evangelho de São João, primeira carta de São João, o que é que você encontrará lá? Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20, onde a palavra de Cristo Jesus vem ao nosso encontro e nós podemos ler. Veja o que vamos ler. Olha, já encontrei aqui, então, primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 20, o que é que nos diz aqui? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, não ama o seu irmão, então,
O que é que diz aqui claramente? Temos que amar. Quem ama a Deus deve amar o seu semelhante, porque quem ama a Deus deve também amar a seu irmão. Caso contrário, diz aqui, é mentiroso. Se diz que ama a Deus e não ama o seu semelhante, não faz nada pelo seu semelhante. E nós vimos agora nessa pandemia quantos gestos bonitos de pessoas, por exemplo. Eu percebi agora, ainda no domingo, a nossa paróquia aqui, Nossa Senhora do Carmo, tivemos encontro da juventude, da meio-dia de domingo até as 5 horas da tarde. Foi lá na ABB, ali de Coqueiros, do Banco do Brasil, e das 2 às 6 horas, o encontro, a confraternização de Natal, com as crianças da catequese, com as catequistas, com os pais. Eu, então, celebrei a missa na igreja de São Judas, na Avenida Ivo Silveira, às 8h30, depois às 10 horas, e também fui lá com a juventude, e depois fiquei ao menos um bom espaço de tempo com as crianças também, aquela alegria toda da juventude se encontrando e das crianças. Mas, veja bem, a comunidade colaborou com o almoço, com isso, com aquilo, tal. Então, da parte da paróquia não houve nenhuma despesa, porque nessa crise toda agora, há muitas paróquias onde as pessoas esqueceram, não é que esqueceram, mas é que com essa pandemia também a crise econômica, e então agora estão recuperando o seu dízimo, estão passando nas paróquias para pagar o seu dízimo. E então é isto. Mas então as paróquias também tiveram um decréscimo completo e algumas paróquias com muita dificuldade conseguiram ou estão conseguindo colocar o salário dos funcionários e o 13º em dia. Bem, mas então essa solidariedade de tantas pessoas colaborando com seus semelhantes necessitados. Então, nesse domingo, foi acesa a 3ª vela, que nos chama a atenção que nós devemos crescer na nossa espiritualidade, para que então, agora, chegando o dia de Natal, possamos nos alegrar com o menino Deus, e o menino Deus se alegra conosco, sem dúvida nenhuma, derrama suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre a criança, sobre as crianças, sobre toda a família. Ontem à noite eu telefonava, uma pessoa pediu para eu dar um telefonema para um deputado. Padre Pedro, o senhor é muito amigo do deputado fulano de tal, e dei um telefonema, olha, e o telefone tocou, tal, mas daqui a pouco ele retornou o telefonema, e, Padre Pedro, eu estou aqui cuidando do meu neném, bonito, o pai cuidando do neném, mas, e dialogamos, um bom espaço de tempo, me atendeu divinamente. Bem, eu conheci a ele desde toda a gestação e tal. Bem, mas, então, é isto. Não importa a posição. Porque eu sou deputado. Porque eu não vou atender tal pessoa. Não. Graças a Deus, os nossos deputados, de modo geral, os vereadores, os prefeitos, os bispos, mesmo os sacerdotes, ultimamente estão vivendo, aliás, de uns 30, 40, 50 anos para cá, desde que eu sou padre, estou vendo muita humildade. Agora, ainda, infelizmente, tem outra autoridade, como diz os jovens, de narizinho empinado. E por isso ninguém gosta dele. Porque ninguém gosta de pessoas orgulhosas. E se nós abrirmos a Bíblia Sagrada, por exemplo, nós encontraremos muitas passagens
da Sagrada Escritura. Por exemplo, se nós olharmos, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, o que é que nos diz a palavra de Deus? Repito, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. E ainda, se você olhar São Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus rejeita os soberbos, os narizinho empinado. E se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 1, versículo 48, o que é que diz a mãe do Cristo e nossa mãe? Deus olhou para a humildade, para a simplicidade de sua serva. Dora em diante todas as gerações me chamarão de feliz, de bem-aventurada. Então veja, Nossa Senhora, por exemplo, no mundo, ela tem mais de 5.500 títulos. Ela é amada pelo mundo todo. E por quê? Porque é a mãe do Redentor, a mãe do Salvador. Bem, estamos nos encaminhando já mais nem 2 semanas, por exemplo, daqui a 1 semana, aliás, daqui a 2 semanas, já passamos o dia do Natal. Quando então cada um de nós se alegrará com o nascimento do Cristo, que depois, se nós olharmos, e vamos agora acompanhar um pouco, nós, por exemplo, encontramos o nascimento de Cristo Jesus, e então em São Mateus, está bem claro, São Mateus, por exemplo, se nós olharmos, encontraremos. Mas antes disso também, vamos fazer uma oração, seguindo especialmente o Salmo 33, Salmo 33, onde nós, então, acompanhamos a Cristo Jesus, já agora adulto, que deixou a mensagem para nós, onde nos diz o Salmo 33, este infeliz gritou. Quem é esse infeliz? Quem é esse necessitado? Quem é esse pobre? É o Padre Pedro. É você, prezada criança, você, pessoa idosa que está em companhia conosco, está talvez doente. É aquele jovem, talvez estudante, que já está agora de férias, está em sintonia conosco, aqui pela TV, Premier TV São José. Este infeliz gritou a Deus. O que é que aconteceu? Ele foi ouvido. Deus não abandona ninguém. Aliás, tem uma passagem do profeta Isaías, onde, vou colocar aqui um dia, onde a pessoa diz: ah, Deus, você me abandonou, você não olha mais para mim? Deus dá a resposta por meio do profeta Isaías: ah, é? Você vem me culpar? Quem é que me abandonou primeiro? Quem é que não foi bom com seus semelhantes, com seus irmãos de caminhada, que desprezou, que abandonou, que não colaborou quando podia colaborar, inclusive o seu irmão carnal, que precisava de uma ajuda até materialmente falando, e você tendo uma soma bastante elevada de dinheiro, e você não colaborou, aquele necessitado, o seu próprio irmão. Você diz então, e quem primeiramente me abandonou? E agora você quer colocar a culpa em mim? Deus tem toda a razão. Porque se você olhar só a saúde, só a vida, a saúde, o alimento, o ar maravilhoso, a família, todos os bens que Deus proporcionou para você, para a sua família. Então aqui o Salmo
nós então rezamos, bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, não somente hoje, sempre. Seu louvor estará sempre em minha boca. Agora, noutra passagem de Cristo Jesus, ele diz, este povo honra-me com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Uma pessoa que não tem vivência, e Cristo aqui diz a verdade. Minha alma se gloria no Senhor Deus, que ouçam os humildes e se alegrem. Mas Deus volta a sua face contra os maus, contra os perversos, para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as suas angústias os liberta. E os santos que celebramos hoje celebramos, aliás, o grande São João da Cruz. São João da Cruz, que era mestre e testemunha da experiência mística. E ele especialmente de uma esmerada, de uma fina formação mística e também humanística e teológica, e autor de muitos livros de espiritualidade. Eu tive a ocasião de, como estudante, me preparando para o sacerdócio, ler um outro livro de São João da Cruz. Ele nasceu lá em Ávila, na Espanha, em 1542, e veio a falecer bastante jovem, podíamos dizer, com 49 anos. E os santos, então, de hoje, São João da Cruz, Agnello, Santo Espiridião, Santo Nimatulá, Druso e os santos mártires Zósimo, Teodoro, Eutrópia e os companheiros mártires. Hoje também é o dia do Ministério Público e o Dia Nacional da Ópera. Então, especialmente, agradecemos a Deus pela nossa vida. Ontem também foi o dia da padroeira da nossa visão, da nossa vista. Eu sempre rezo, procuro rezar, porque é tão triste. Aliás, no Brasil existe 1.200.000 e poucas pessoas completamente cegas. Vamos agora dar a bênção da saúde, a bênção da água, saúde, paz, alegria, felicidades, otimismo, a todas e todos, telespectadores e telespectadoras, com as bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e especialmente uma bênção especial a todas as pessoas enfermas, pedindo para a sua recuperação, e a bênção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora a água com muita fé. Voltaremos na quinta-feira, das 14h30, quando então vou falar sobre o menino Deus, sobre o anjo Gabriel, que vem anunciar o nascimento do menino Deus. Tome com fé esta água.